Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quando meu querido irmão Val estava aqui antes de ministrar o louvor e ele falou sobre restituição, Deus me deu uma palavra, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, para me dizer para a igreja. E após a leitura, eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Para nós, igreja do Senhor, igreja que não é só os irmãos, eu sou igreja, amém? Essa palavra é para mim. Podemos ler a palavra do Senhor? Eu gostaria que todos os irmãos lessem, irmãos. Um bonito coral. Quero parabenizar aqui meu querido irmão Valdir, pastoreia essa igreja. Parabenizar todos vocês, irmãos, que são obreiros dessa igreja. Porque obreiro, para mim, é aquele que tem a credencial, irmãos, que vem uma vez ou outra no culto, não faz nada, não mexe com a palha, esse indivíduo não é obreiro. Obreiro, para mim, é aquele que faz alguma coisa na obra de Deus, amém? Aleluia. Então, irmãos, se você faz alguma coisa na obra de Deus, se considera um obreiro dessa obra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Vamos lá? Vou contar até 3, os irmãos podem, vamos lá. E a palavra do Senhor. 1, 2, 3. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Versículo 20 toda a igreja. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Deixa eu falar agora, irmãos, que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja, todo o meu querido irmão Val, no nome do Senhor aqui. Antes de louvar, ele falou sobre restituição, e louvor também falou sobre restituição. Deus colocou no meu coração e me deu ordem para falar para toda essa igreja. Se o inimigo te tomou alguma coisa, querido, vai buscar o que ele te tomou. Amém. Que é isso, irmão? Mas é verdade. A luz da Bíblia Sagrada, irmão. Deus te deu para dar, amém? Amém. Se alguém tomou, foi porque você deu uma brecha. E a luz da Bíblia, nós aprendemos que Davi teve a sua cidade saqueada. Os inimigos chegou lá, irmãos, levou mulher, levou criança, levou tudo. E quando ele chegou, foi um desespero tremendo. Os que ficaram se revoltaram contra Davi. E a Bíblia diz que eles se armaram e foram pegar o que o inimigo tinha levado. Amém? Oh, maravilha! Encontraram o inimigo e pegaram tudo de volta. Então, querido, eu quero te dizer nessa noite, se o inimigo te tomou alguma coisa, te falta força para ir buscar aquilo que o Senhor te deu e que ele levou, eu quero te dizer nessa noite, você vai sair daqui revestido do poder e vai poder confrontar com o inimigo e dizer: isso é meu, me dá para cá, é meu, não é de ninguém, o Senhor me deu e ponto, está acabado. Amém? Vamos crer nessa palavra, irmãos. É a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para falar para toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, eu quero falar também sobre muitas coisas que Deus colocou à nossa disposição que nós ainda não tomamos mão delas. Os irmãos sabem de promessas que Deus fez e que quantos de nós não tomamos mão delas? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de São Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, nós observamos no capítulo 16, no versículo 15, o imperativo de Jesus Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Em obediência a essa palavra, irmãos, foi que o Evangelho chegou a Cachoeiras de Macacu, chegou no Brasil, chegou aí, irmãos, às terras distantes e alcançou o Zé Roberto que estava perdido. Amém. Porque aqueles homens
ouviram a palavra de Deus, aquelas irmãs ouviram a palavra de Deus e entenderam que deveriam obedecer. No versículo 16, irmão, nós nos separamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, a condição para ser salvo. Para ser salvo é preciso crer e ser batizado. Tudo isso ali. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Pronto, final da história, louvado seja o nome do Senhor. É o que Jesus falou e vale o que está escrito. Mas o versículo 17 ao versículo 19, nós nos deparamos aqui, irmãos, com a declaração de Jesus, que nos deixa com as pernas bamba. Que é isso, José Alberto? É a grande verdade. Veja o que diz aqui o texto sagrado, irmão. E esses sinais seguirão os que crerem. Só vê sinal de Deus, o milagre de Deus, quem crê, irmãos. Amém? Quem acredita que nessa noite Jesus vai libertar aqui, quando seja o nome do Senhor? Quem crê que nessa noite Jesus está curando, vai entrar, quando seja o nome do Senhor? Se você crê, meu querido, a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Jesus mesmo falou. E aí diz aqui, irmãos, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quantos trabalhos, irmãos, nós damos aos pastores das igrejas, damos assim aos médicos e enfermeiros, porque falta em nós a capacidade de crer, porque fé nada mais é do que a capacidade de crer. E surge um problema, irmãos, que ele pode ter resolvido dentro da nossa casa, na nossa igreja, nós saímos desesperados à procura de médico. E o Senhor colocou em nossas mãos essa autoridade, essa unção, para curar os enfermos, louvado seja o nome do Senhor. Quando fala aqui, irmãos, pegaram uma serpente, eu lembro-me de um testemunho lindo, Assembleia de Deus, Teresópolis, pastor Joaquim do Povo, uma congregação bem do interior. A igreja estava reunida em um culto como esse, e entrou uma pessoa descrente, sentou lá no último banco, e a família o ladeou, e o pastor então, daquela igreja, ele estava discorrendo com respeito ao capítulo 16, no livro de São Marcos, e ele falou com respeito, pegarão a serpente, beberão alguma coisa mortífera, falando algum, falando os enfermos curarão. E naquele exato momento o pastor estava recitando, irmãos, esse trecho aqui. Aquele homem sentado no último banco levou uma voz falar no seu ouvido. Tudo isso que o pastor está falando é mentira. E eu vou te provar que é mentira. E a voz do inimigo no ouvido dele disse: ela sai, vai em tal lugar assim, lá você vai encontrar uma gaiola muito grande, e você vai mais para frente, tem lá um mato, uma coceira de mato, e você vai meter a mão, vai pegar o que tiver lá e vai colocar dentro da gaiola. Traz aqui para a igreja, porque eu vou te provar que esse pastor está falando mentira. Está pregando uma baita da mentira para esse monte de povo que está aí. E o indivíduo levantou, e ele caminhou, foi justamente onde a voz tinha falado para ele, pegou aquela gaiola enorme, foi à frente, pegou aquele pão de cola, colocou dentro da gaiola e trouxe para a igreja. Ele entrou, irmãos, na igreja como essa, ele chegou à frente do culto, colocou a gaiola, e o que estava dentro daquela gaiola era o segundo tapete. Não sei quem já viu essa coisa, eu nunca vi, nem quero ver. Deus que me defenda. Diz que bicho é bravo. E aí colocou na frente do culto e disse: pastor, eu só acabou de dizer que o Senhor Jesus disse: porão a mão sobre os enfermos, curarão, pegarão a serpente e fará dano algum. O Senhor agora vai provar para mim que o Senhor falou a verdade. E o pastor, irmãos, convidou a igreja para uma oração. E o pastor não desceu do culto. E em dado momento, irmãos, aquela oração levantou do último banco da igreja uma irmã bem velhinha, de cabelo grisalho, e veio caminhando com dificuldade para o corredor daquela humilde congregação.
Naquele exato momento, irmãos, aquela família, aquele homem oprimido, tinha ouvido a voz do inimigo, veio correndo na frente do culto da igreja e dobrou o joelho e disse: pastor, eu quero esse Jesus que o senhor acabou de pregar na igreja. Tudo porque aquela irmã tinha consciência, Carlinhos, de que Deus tinha colocado à disposição dela missão e poder. Ela só fez para usar o poder que tinha da parte de Jesus Cristo na sua vida. Outro testemunho, irmãos, muito abençoado, é que no estado do Tocantins, pastor Ion, nossa sede, pastor João Gonçalves, outro pastor esse, igreja de Deus de Calma, Itaperuna, e esse pastor tinha cunhado pastoreava uma igreja no Tocantins. Em determinado evento da igreja, durante o batismo, foi a banda de música acompanhando, e ali toda a igreja, muitas pessoas a serem batizadas, e eles passavam próximo ao comércio, e naquele comércio tinha algumas pessoas bebendo, e tinha um indivíduo, irmãos, armado com um facão muito grande na cintura, e ele falou para os colegas: tá vendo aqueles crentes que estão vindo lá? Eu vou botar todo mundo para correr agora. E o indivíduo falou para ele: rapaz, lá que seja. E quando os irmãos passaram em frente àquele comércio, aquele indivíduo puxou o facão e partiu para cima dos irmãos. Quando ele chegou, irmãos, mais ou menos 2 metros dos irmãos, alguém escutou um barulho assim, ó, pum! E o indivíduo saiu de cada cavalo, irmãos, uma cerca, passou entre os fios de arame, de um lado ao outro lado, se acordaram. E o pessoal que estava no quarto, todo mundo apavorado, o que aconteceu? E o pastor dando glória a Jesus, a igreja glorificando o nome do Senhor. Todos fizeram batismo, irmãos. E o indivíduo está caído lá, com o facão lá do outro lado. E o indivíduo que ninguém foi lá apertando, caído lá. Os irmãos voltaram para casa. E a noite, grande culto na igreja, o indivíduo ficou lá, irmão. E quando está lá no meio do culto, todos os irmãos alegres, recém-batizados, dando testemunho, e quando olharam para a porta da igreja assim, irmãos, e viram o indivíduo lá com o facão na mão de novo, todo empoeirado, variando, e ele chegou na frente do culto, e os irmãos, agora, os camaradas querendo, chegou na frente do culto, jogou o facão e disse assim: pastor, eu vim aqui te pedir perdão à igreja, porque, pastor, eu falei com meus colegas que eu ia afrontar a igreja, que vocês iam correr. Só que no momento, pastor, que eu parti para ameaçar vocês com o facão, alguém me deu um tapa na nuca, pastor, e eu só consegui acordar agora. E eu sei que esse alguém é o Jesus dos pés, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, irmãos, que estaria conosco, e ele está mesmo no fato de verdade. Saiamos daqui nessa noite, irmãos, consciente de que na nossa vida existe um poder, existe uma graça, existe uma missão. Se nós, irmãos, se eu pudesse dar título para essa mensagem nessa noite, eu daria como a credencial de um crente salvo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 20, irmãos, versículo 19, nós vemos Jesus Cristo sendo recebido no céu e assentando-se à direita do Pai. No versículo 20, nós vemos a declaração mais linda, irmãos, deste texto, que diz assim: eles tinham partido, pregado por todas as partes, presta atenção, e os discípulos tendo partido, pregado por todas as partes, cooperando com eles o Senhor com os sinais de se seguir. Desse que vai dizer que os discípulos chegavam, tinham oprimido, saia em nome de Jesus, e o demônio saía. Os discípulos chegavam em algum lugar, tinha alguém enfermo, é curado em nome de Jesus, a pessoa é curada. Os discípulos chegavam, tinha alguém que tinha acabado de morrer, ressuscita em nome de Jesus. Ressuscitava porque o Senhor ia confirmando